Meu amigo, olá minha amiga, que Deus abençoe você. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva já aí no nosso canal, ativa aí o sininho, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu like para o maior número de pessoas que você puder. Nós estamos fazendo um resumo sobre os livros da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. É bom lembrar que nós estamos fazendo um resumo de Gênesis a Apocalipse, de todos os livros bíblicos. E hoje é o livro de Isaías. O livro de Isaías é o 23º livro da Bíblia e é o primeiro livro profético que ainda também leva o seu nome. O livro de Isaías é um livro muito interessante, só para lembrar a todos, ele representa a própria Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele tem 66 capítulos, que representam os 66 livros da Bíblia. Do capítulo 1 ao capítulo de número 39, fala da história de Israel, os pecados, as rebeldias, as invasões de Ciro, as lutas de Israel contra Judá. Isaías estava em Jerusalém quando ele escreveu esse livro. E é bom lembrar que Isaías tinha 2 filhos. O nome do primeiro filho era Zear-Jazub e o nome do outro era Maezalazabate, que significa aí os acontecimentos, seus nomes significam os acontecimentos que viria a acontecer lá. E bom lembrando a todos que as profecias do profeta Isaías, ela foi recitada por Jesus mais de 10 vezes. E os acontecimentos do livro de Isaías foram pronunciados mais de 300 vezes em outros livros, por outros escritores, por outros atores que viveram. Isaías viveu num tempo aí de muita batalha, de muitas pelejas. Isaías teve muitas guerras, muitas lutas, e foi o profeta que mais profetizou sobre o nascimento de Jesus. Foi ele que profetizou que Jesus nasceria de uma mulher virgem. Então ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele mais profetizou sobre o nascimento de Jesus, sobre os acontecimentos, sobre a chegada de Jesus. O livro de Isaías é tão interessante, ele chama a nossa atenção de forma tão forte, tão assim especial, que nós nos emocionamos. Isaías, ele profetiza entre palavras de conserto, de exortação, e profetiza ao mesmo tempo palavras que traz a alegria. É o profeta Isaías que escreve no capítulo 49, versículo 15 e 16, que nós temos os nomes escritos na palma da mão de Deus e as cidades. É Isaías que fala sobre a águia, que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É o profeta Isaías que fala: não temas, que eu sou contigo e eu te ajudo. É o profeta Isaías que fala: se passares pelas águas ou pelo fogo, as águas não te afogará, e nem o fogo, nem chama alguma arderás em ti. É o profeta Isaías que fala que nenhuma ferramenta levantada contra ti prosperará. O livro de Isaías é muito forte. É 66 livros, como eu falei, tem 1.292 versículos, são 1.292 versículos, tem um total de palavra 33.459 mil palavras, são 33.459 mil palavras. Tem um total de letras 301.131 letras. Tem o livro de Isaías. O livro de Isaías tem 2 capítulos, que são os 2 capítulos menor do próprio livro, menor do livro de Isaías. Os 2 capítulos menor é o capítulo 20 e o capítulo 12. Ambos têm apenas 6 versículos. O maior capítulo do livro de Isaías é o capítulo 37. Ambos, o capítulo 37 tem 38 versículos. O livro de Isaías demonstra a maneira de Deus trabalhar com Judá, com Israel, e também fala da alerta que Deus está dando ao povo se aproximar de Deus. O livro de Isaías fala também que Deus enviou um anjo, e esse anjo em uma só noite matou 185 mil soldados. 185 mil soldados dos assírios que queria atacar ali, queria arrebentar com Jerusalém, dizendo que ia destruir tudo. Então o livro de Isaías é um livro muito ótimo, é um livro muito bom, e ele tem coisas interessantíssimas que aconteceram. Isaías que profetizou a queda
da Babilônia, profetizou a tomada de Jerusalém. Isaías é um profeta que nos alegra. Esse livro é um livro que você precisa ler. Isaías tem uma visão no capítulo 53, onde ele vê o sofrimento de Jesus. Esse é um dos capítulos muito fortes. Isaías 61 fala também daquele capítulo de número 4, lá de Lucas, onde Jesus fala: e hoje o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. E aí falando muitas coisas também, está lá no livro de Lucas, essa mesma referência desse mesmo capítulo. Isaías, no capítulo 53, ele vê Jesus vindo de uma terra seca, olhando para ele não tinha parecer nem formosura. E quando as pessoas veem esse capítulo 53, eles acham que Jesus era uma pessoa feia, uma pessoa horrível, mas ao contrário. Isaías viu Jesus todo machucado. Isaías viu Jesus quando foi torturado, pegando 40 chicotadas, menos uma, foi 39, com um chicote com 7 pontas. E nas pontas tinha osso de carneiro ou pedaço de ferro, ali naquelas pontas. E eles bateram em Jesus. Imagina, cada chicotada era 7 cortes. Fora os caniços e os outros ferramentas que usaram para bater em Jesus. Então, quando Isaías vê Jesus, ele está vendo Jesus todo machucado, sem aparência. Seu cabelo com a coroa de espinho, sangue descendo. O seu rosto inchado, saliva que as pessoas cuspiram em Jesus. Jesus todo retalhado, porque Isaías fala que ele foi moído. E segundo a medicina, e segundo a própria Bíblia, não ficou 5 centímetros, não tinha 3, 4 centímetros de um lado, de um corte a outro em Jesus que não estava retalhado. Ele foi moído pelos nossos pecados. Mas uma coisa que nos chama a atenção, porque a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pessoas que iam ali, na hora que Jesus estava sendo levado à cruz, que eles iam murmurando, reclamando, quando eles pisavam no sangue de Jesus, eles imediatamente paravam de clamar, paravam de murmurar, paravam de blasfemar, paravam de dizer alguma palavra. Por quê? Porque quando eles pisavam no sangue de Jesus, eles eram curados de qualquer enfermidade. Então eles ficavam impactados e não tinham palavra para dizer. Porque o profeta já disse: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi pelas pisaduras, foi pelo sangue do Cordeiro que nós alcançamos o milagre. Isaías viu esta profecia, Isaías viu esse acontecimento. É algo muito forte as visões de Isaías. Mas Isaías também viu a Nova Jerusalém, a glória do Senhor, os remidos, os salvos. É um livro que você precisa ler e reler imediatamente. É um livro muito forte, muito interessante. E o livro a carta escrita aos Hebreus faz menção a Isaías, dizendo, quando fala ali sobre os mártires, fala sobre os heróis da Bíblia, aí conta-se a história de um profeta que morreu cerrado no meio, que foi o profeta Isaías, colocado numa árvore e cerrou ele no meio, mas ele não deixou de levar a palavra de Deus. Isso porque ele era parente do rei, e antes do chamado dele, ele estudava como estadista ao lado do rei. Depois do chamado, ele diz: purifica, Senhor, a minha boca. Purifica os meus lábios. Purifica. E ele falou: quando o Senhor, quem enviarei? E ele disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. Muitos pregadores falam que essa expressão foi quando Jesus veio para salvar a raça humana. Também tem sentido. Mas no livro de Isaías, capítulo 6, aí abre a boca: envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Leia e releia e compartilha. Que Deus abençoe você e toda a sua família.